Fala galera, eu sou o Henrique, um dos ADMs do Packers Nation BR, e agora eu estou trazendo um quadro para vocês que é o Papo de Draft. Nele nós vamos falar um pouco sobre as posições que Green Bay tem mais necessidade e nós vamos trazer alguns jogadores para poder mostrar mais sobre ele, falar para vocês poderem entender melhor quais são os jogadores que podem vir para Green Bay. Nós vamos começar por cornerback. Cornerback é aquela posição responsável por inibir o jogo de passe do time adversário, ou seja, marcar o wide receiver adversário. Ele precisa ser um jogador rápido, ágil, ele precisa ler bem a rota que o wide receiver está fazendo, para ele não dar uma separação para ele, para que não possa executar tão bem a rota dele e que a recepção aconteça. Vou fazer um top 5. E o primeiro jogador do meu top 5 é Caleb Farley, de Virginia Tech. Ele é meu primeiro cornerback do draft. Ele é um jogador excelente, ele é muito físico, ele espelha bem as rotas do adversário, mas a principal característica dele é a marcação muito forte. Ele chega muito firme, os tackles dele são muito fortes, ele é muito veloz, é um jogador que impressiona muito ao ver. Ele tem um problema que ele teve uma contusão no ano de 2020 e teve que fazer uma cirurgia nas costas. Até por isso ele não jogou nesse último ano, ele preferiu dar opt-out para poder se preparar melhor para o draft. Por ele ter ficado fora esse ano, ele pode cair um pouco no draft, e isso é uma boa notícia para nós torcedores, porque é o único jeito de um jogador tão bom quanto ele cair na posição 29, que é a que a gente escolhe hoje. O meu segundo jogador, meu segundo cornerback, é Jaycee Horn, de South Carolina. Ele é um jogador sensacional. A razão me faz colocar ele aqui, porque na emoção ele é o meu preferido. Ele é um jogador muito forte, cada tackle dele que dá até barulho de tão forte que é, ele sempre pressionando o quarterback, ele dando tackles na linha de scrimmage para perda de jardas também. É muito bom ver ele jogar. Vários wide receivers devem ter medo de ter ele na marcação, porque qualquer falha ou qualquer execução não perfeita da rota, Jaycee Horn está sempre em cima para poder ou desviar a bola ou até mesmo cometer uma interceptação. Ele é um jogador que jogou a última temporada e jogou muito bem, e ele teve um Pro Day muito bom pela universidade dele. Então provavelmente ele é um jogador que não deve estar disponível na 29. Ele seria um encaixe muito bom para Green Bay, mas ele não deve estar disponível porque times acima de Green Bay que têm a necessidade de uma secundária devem escolhê-lo, e ele não deve estar disponível na 29. Meu terceiro jogador é Patrick Surtain, de Alabama. Como a maioria dos jogadores de Alabama, ele é um jogador muito completo, ele é muito refinado, todas as características dele são muito boas. O espelhamento de rota, que é quando ele consegue acompanhar o wide receiver, e mesmo que ele faça cortes na rota ou mude de direção, ele consegue não perder muito o contato com ele, espelhando assim a rota, né, ficando sempre muito próximo dele, para ele poder evitar que a recepção aconteça. Ele é um jogador físico, bem alto, assim como muitos os jogadores de Alabama sempre são muito físicos, né? E o único porém que tem sobre ele é a sua velocidade. Muitos analistas colocam ele como o primeiro cornerback, eu não coloco exatamente por essa velocidade, que na NFL pode ser um problema caso ele encontre jogadores como Tyreek Hill, Will Fuller, que são jogadores muito rápidos e em bolas profundas pode causar um probleminha para ele, né? Mas ele é um jogador ótimo, não deve estar disponível também na 29. Muito provavelmente ele será o primeiro cornerback escolhido, principalmente por ele ter vindo de uma universidade que revela vários cornerbacks bons. Então ele muito provavelmente não vai estar disponível na 29. Caso esteja, será uma escolha perfeita para encaixar no lado oposto a Jair Alexander. O meu quarto jogador é Greg Nilsson, de Northwestern. Ele é um jogador também muito rápido, assim como a maioria desses citados acima.
Ele é um jogador alto também, ele dá bons tackles, você sempre vê ele dando tackle na linha de scrimmage, ou até atrás dela, para perda de jardas, isso é muito bom. Só que ele tem um problema de ser muito magro, e por ele ser muito magro, já causou a ele lesões e até problemas para marcar o wide receivers que sejam mais fortes, e quando a bola está contestada, ou seja, 50-50 entre o cornerback e o wide receiver, normalmente os cornerbacks mais fracos tendem a perder. Então esse é um problema com ele, mas caso ele seja escolhido, o Green Bay consegue trabalhar isso, os jogadores na NFL conseguem facilmente ganhar um corpo para poder ficar mais forte, aguentar mais a pancada e ser um jogador mais completo. Ele seria um encaixe muito bom em Green Bay, principalmente pelas suas características como altura e essa intensidade que ele tem. Fechando meu top 5, para mim é o Tyson Campbell de Geórgia. Ele é um jogador que ele é muito completo, ele faz todos os atributos muito bem, mas ele não é o melhor em nada, ele não é o mais veloz, ele não é o melhor espelhamento de rota, provavelmente ele não é o mais físico, mas a gente usa a palavra, ele tem um piso muito bom. Como assim um piso? O piso é como ele entra na NFL. Ele não é um jogador que precisa ser muito bem lapidado, ele já chega um pouco pronto para a NFL. Diferente dos anteriores que eu citei, que tem um piso bom também na maioria, mas o teto deles é maior do que o do Tyson Campbell. Mas talvez por um time precisar de uma necessidade urgente, como é a nossa, né, para não ter que aguentar o Kevin King mais tempo, ele talvez seja uma boa escolha. E assim como o Greg Nilsson deve estar disponível na 29, porque a partir dos outros, tirando os 3 primeiros cornerbacks que eu falei, os outros estão meio que num bolo misturado, que depende muito do que o time prefere para escolher cada um. Eles são muito próximos às notas dele, por assim dizer. Então, o meu top 5 eu fecho com ele. E eu vou falar de mais um jogador que é Asante Samuel Jr., de Florida State. Eu vou falar dele um pouco porque o Packers já teve 2 entrevistas com ele, já entrevistou ele 2 vezes, então muito provavelmente gosta bastante do jogador. Ele parece muito com o Jair Alexander, tanto na altura quanto no estilo de jogo dele, é bem parecido. E pelo que parece, a gente tem uma grande chance de Green Bay selecioná-lo. Dependendo de onde ele for escolhido, ele é uma boa escolha, principalmente se for a partir da 2ª rodada de Green Bay, mas ele como primeira rodada eu não vejo como um encaixe tão bom, porque eu acho que Green Bay precisa de um cornerback que ele ajude ou complete Jair Alexander, e eu acho que o que falta um pouco seja a altura talvez, e a Asante Samuel fica devendo nisso. Não que ele não seja um bom jogador, ele é um ótimo jogador, mas eu preferiria escolher os citados acima na lista. E assim eu fecho o meu top 5, hoje foi top 6, né? E a gente vai postar mais jogadores, mais cornerbacks no Instagram. Vocês podem ir lá no Instagram do Packers Nation BR, lá vai ter outros jogadores, além do top 6 que eu falei, e também, se você não é inscrito, inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ver e também entender melhor sobre o futebol americano, algumas posições, principalmente nessa fase de draft, que talvez explique um pouco melhor como é que funciona.